Fala galera do futebol! Hoje vamos falar sobre a queda de um time gigante do futebol inglês, Old Trafford. Um nome que, por mais de 2 décadas, ecoou glória e domínio. Conhecido mundialmente como o Teatro dos Sonhos, este estádio foi o epicentro da dinastia mais avassaladora da era moderna do futebol inglês. Sob o comando de um mestre estrategista, um pai, um tirano benevolente, Sir Alex Ferguson, o Manchester United não apenas vencia, ele reinava. 20 títulos ingleses, uma coleção de troféus europeus. Eles eram o padrão pelo qual todos os outros eram medidos. Mas em maio de 2013, o rei abdicou. Ferguson se aposentou e o império, construído com suor, genialidade e uma mentalidade implacável, começou a ruir. O que se seguiu não foi uma transição, foi um colapso lento e doloroso. Uma década de caos, de humilhações públicas, de decisões tão desastrosas que parecem um roteiro de ficção. Como o maior e mais temido clube da Inglaterra se tornou. Um fantasma de si mesmo, um gigante acorrentado às memórias de um passado glorioso. Para entender a profundidade desta crise, precisamos voltar no tempo. Não apenas para a saída de Ferguson, mas para um evento que parecia trivial na época, mas que plantou a semente da discórdia, uma briga inacreditável por causa de um cavalo. Se tá curtindo o vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história fascinante do futebol. O ano é 2005. Ferguson, um apaixonado por corridas de cavalo, entra em uma amarga batalha judicial com seus sócios, os magnatas irlandeses John Magnier e J.P. McManus. O motivo? A propriedade do premiado cavalo de corrida, Rock of Gibraltar. A amizade azedou, a briga foi para os tribunais e, no fim, a dupla irlandesa, que era a acionista majoritária do United, decidiu vender sua parte em retaliação. O comprador? A família Glazer, empresários americanos que, silenciosamente, já vinham adquirindo ações do clube. A forma como eles tomaram o controle total foi o que os torcedores chamam de pecado original. Usando um método agressivo chamado compra alavancada, eles pegaram empréstimos bilionários e, de forma chocante, usaram os próprios ativos e futuros lucros do Manchester United como garantia. Pense no absurdo. O clube, que era um modelo de gestão financeira, sem dívidas e com dinheiro em caixa, de repente se viu com um fardo de mais de 500 milhões de libras para pagar pela sua própria aquisição. Os torcedores mais fervorosos, vestindo o verde e amarelo das origens do clube em protesto, viram o perigo desde o primeiro dia, mas a genialidade de Ferguson em campo era um escudo poderoso. Enquanto os títulos continuavam a chegar, a crise financeira era uma bomba relógio convenientemente ignorada. Com a saída de Ferguson, o escudo se estilhaçou. David Moyes, o escolhido pelo próprio Sir Alex, assumiu. Mas a estrutura por trás dele era podre. Ed Woodward, um contador vindo do banco JP Morgan, que assessorou os Glazers na compra, virou o chefe do futebol. A primeira janela de transferências foi um show de amadorismo. Perseguiram Fábregas e Thiago Alcântara publicamente, apenas para serem rejeitados. No fim, pagaram mais caro por Marouane Fellaini do que sua cláusula de rescisão, que havia expirado semanas antes. Em campo, o Teatro dos Sonhos virou o Teatro dos Pesadelos. Derrotas em casa para times como West Brom, Newcastle e Everton, algo que não acontecia há décadas. Moyes, o homem que deveria construir uma nova dinastia, foi demitido em apenas 10 meses, com o time na sua pior posição em 25 anos. A solução? O experiente e arrogante Louis van Gaal. O clube gastou uma fortuna em nomes como Di Maria e Falcão, mas o futebol era uma tortura, uma filosofia de posse de bola lenta, lateral e previsível. Di Maria, que chegou como a contratação mais cara da história da Inglaterra, foi embora um ano depois, chamando Van Gaal de seu pior treinador. O único brilho foi um título da Copa da Inglaterra, mas nem isso salvou o holandês, demitido 2 dias após levantar o troféu. Em seguida,
o Special One, José Mourinho. A mentalidade de gastar para resolver continuou. Pogba retornou como o jogador mais caro do mundo. Vieram troféus menores, a Copa da Liga e a Europa League. Mas o clima era tóxico. Mourinho brigou publicamente com Pogba, com Luke Shaw e com a própria diretoria, que ele acusava de não lhe dar os reforços que pedia. Sua famosa coletiva, onde ergueu 3 dedos e exigiu respeito por seus próprios títulos, foi o prego no caixão. Ele também foi demitido. No meio do caos, uma faísca. Ole Gunnar Solskjaer, herói do gol do título de 99, assumiu como interino, e por um momento, a magia voltou. O time renasceu, jogando um futebol ofensivo e destemido. O ápice foi uma virada milagrosa e impossível contra o PSG em Paris. A torcida, carente de esperança, se apaixonou. A diretoria, agindo com o coração e não com a cabeça, efetivou o norueguês sem um plano a longo prazo. Previsivelmente, a magia acabou. Sem uma estrutura sólida, as mesmas falhas voltaram. As derrotas humilhantes retornaram, incluindo um 6-1 para o Tottenham em casa e um 5-0 para o Liverpool, também em Old Trafford. Solskjaer foi demitido. O clube então trouxe Ralf Rangnick, um padrinho do futebol moderno, como consultor. Em suas coletivas, Rangnick foi brutalmente honesto. Ele disse que o clube não precisava de pequenos ajustes, mas de uma cirurgia de peito aberto. Ele diagnosticou o problema: uma estrutura quebrada, um departamento de scouting defasado e uma cultura tóxica. Mas a diretoria não quis ouvir. A cirurgia foi negada, e Rangnick, junto com suas ideias, foi descartado ao final da temporada. A nova aposta foi Erik ten Hag, o arquiteto do Ajax moderno, mas nem ele escapou da maldição. Sua passagem foi uma montanha-russa de extremos. Conquistou 2 troféus, mas também comandou o time em suas piores derrotas. A humilhação suprema, um 7-0 para o maior rival, o Liverpool. A maior goleada da história do clássico. A briga pública com Cristiano Ronaldo, que expôs os problemas internos em uma entrevista bombástica, revelou um vestiário rachado. E a política de transferências continuou desastrosa. Contratações caríssimas, pedidas pelo técnico, como Antony por quase 100 milhões de euros, se mostraram fracassos retumbantes. O Manchester United consolidou sua reputação como um cemitério de jogadores. Talentos que brilhavam em outros lugares, como Jadon Sancho, Donny van de Beek e o próprio Antony, chegavam em Old Trafford e simplesmente desapareciam. A culpa não era só deles, mas de um ambiente sem direção, sem um projeto esportivo coerente e com uma pressão desmedida, onde cada novo jogador era visto como um salvador solitário. Trocar de técnico virou a solução mais fácil, mas nunca a correta. O verdadeiro problema sempre esteve no topo, na sala da diretoria. Desde 2013, o United é um dos clubes que mais gastou no mundo, mas tem o pior saldo entre compras e vendas, um déficit líquido de 1,5 bilhão de euros. Dinheiro nunca faltou. O que faltou foi inteligência, estratégia e competência para gastá-lo. Em 2024, o bilionário Jim Ratcliffe comprou 25% do clube, prometendo uma revolução. Mas suas primeiras ações chocaram o mundo do futebol. Em vez de atacar os salários milionários de jogadores que não performavam, ele mirou nos funcionários do clube. Demissões em massa, o fim do almoço subsidiado para a equipe, o corte de bônus irrisórios para seguranças e um aumento brutal no preço dos ingressos para os torcedores fiéis que aguentaram uma década de fracassos. Enquanto isso, o estádio de Old Trafford, o símbolo do clube, está literalmente caindo aos pedaços. Goteiras na arquibancada, uma estrutura ultrapassada e planos de demolição ou reforma que nunca saem do papel. A nova gestão tratou a alma do clube como uma planilha de custos, punindo as pessoas erradas e aprofundando a crise moral. Como disse a lenda do clube, Gary Neville, eles estão administrando um clube de futebol como se fosse uma empresa química. Não funciona assim. O Manchester United não vai morrer.
Sua história, sua torcida global e sua marca são grandes demais para desaparecer. Mas a glória não volta por decreto. Os títulos esporádicos de Copas, que para qualquer outro clube seriam um sucesso, para o United apenas mascaram a doença crônica. Sem a tal cirurgia de peito aberto que Rangnick mencionou, sem uma reestruturação completa que coloque o futebol e a competência em primeiro lugar, o clube continuará sendo um fantasma do que já foi. Um colosso vivendo de memórias, preso num ciclo vicioso de fracassos, enquanto seus donos, antigos e novos, parecem entender o preço de tudo, mas o valor de nada. A questão que fica no ar, ecoando pelas arquibancadas decadentes de Old Trafford, não é se o United pode voltar a vencer, mas se ele conseguirá, um dia, reencontrar sua alma. Valeu, galera, até a próxima!